Dia terrível para o bolsonarismo e, logicamente, um dia bom para a democracia. Meus amigos e minhas amigas, as coisas não andam muito boas para o Bolsonaro e para os extremistas de direita, não. Digo, essa turma aí, né, que desgraçou o Brasil nos últimos 4 anos, agora alguns deles já estão pagando caro pelos crimes cometidos. Veja, por exemplo, o Daniel Silveira, ex-deputado federal, agora está na cadeia. A prisão foi motivada por descumprimento de medidas cautelares. Policiais dizem ter encontrado muito dinheiro na casa do político bolsonarista. Isso aqui é um meme da página do senador do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, o Humberto Costa. Quem mandou prender foi o Xandão, mas não é uma prisão política não, viu? É uma prisão que seguiu todos os ritos processuais, ou seja, totalmente dentro da lei. E qualquer um que defende a democracia e defende, vamos dizer assim, a ordem no nosso país, tem que defender essa prisão desse sujeito desqualificado, ex-deputado sem foro privilegiado, ao que tudo indica, vai ver o sol nascer quadrado por um bom tempo. O bolsonarismo é isso, né? Ele prejudicou realmente a maioria da população brasileira, mas parte aí dos bolsomínios também estão sendo prejudicados. Aliás, o próprio Bolsonaro não será surpresa se ele vier a ser preso também. Estamos aqui com essa postagem da Renata Barreto, que é uma influencer que fala muita bobagem sobre economia. Ela fez um debate com o professor Elias Jabbour e, me desculpe a expressão, mas ela foi detonada por não saber de muita coisa, apenas fala jargões, e o professor estudou, conhece, né, o que ele apresenta, e aí ela não deu conta de debater com ele porque só fica na superficialidade. Com o passar do tempo, essas pessoas serão desmascaradas completamente. A maioria da população vai acordar e não vai cair mais na onda dessas tristes figuras. Mas veja só, ela ainda, né, consegue ter algum público. Printar isso aí, é uma publicação do dia 1º de janeiro de 2023. Ela disse que é para comprar dólar, né? Ela acha que o dólar vai subir, mas não é bem o que está acontecendo não, viu, meus amigos? Hoje, por exemplo, dia 2 de fevereiro de 2023, o dólar chegou até a operar abaixo de R$ 5. Vou até colocar para vocês aqui a postagem do senador Randolph Rodrigues, que ele disse o seguinte, olha só, e aí, já fizeram o L hoje? Um questionamento. Pela primeira vez desde junho de 2022, olha só, desde junho de 2022, o dólar opera em queda e chega a menos de R$ 5. Vamos juntos que o Brasil voltou. Ou seja, agora tem seriedade, previsibilidade e bom senso na presidência da República. Porque o Lula, além de ser um defensor da democracia, é também um político sensato. O Bolsonaro era um vagabundo, burro e insensato, ou seja, ele só causava confusão no nosso país. Graças a Deus ele não se reelegeu, foi derrotado. Então, veja só, né? Esse tal de Marcos Duval foi o assunto de hoje no Brasil, nas redes sociais, na imprensa. Ele disse que o Bolsonaro, eu tinha pedido para ele ajudar a gravar um golpe de Estado, tem até áudio, né? Já está circulando aí nas redes sociais. Eu vou publicar o áudio dele, que é um trecho da entrevista que ele deu para a revista Veja, o senador Marcos Duval, no Instagram. É só você ir lá no Instagram, A Voz do Cerrado, tá lá, vai ser publicado o áudio com as palavras do senador bolsonarista Marcos Duval, que se atrapalhou completamente, recuou, tentou aí proteger o Bolsonaro, jogou o Daniel Silveira mais ainda aí na cova dos leões, né, já que ele está preso mesmo, estão fritando o sujeito. Mas um tipo de, vamos dizer assim, articulação pró-golpe de Estado não seria feito sem, vamos dizer assim, o aval do ex-presidente, o Bolsonaro. E está aqui, né, o Luiz Nassif publicou no perfil dele, o jornalista Luiz Nassif, do portal GGN, do canal GGN, ele diz o seguinte, olha só, muita elucubração sobre a motivação de Marcos Duval. Aí eu até destaquei aqui, ó. A versão mais provável é a mais óbvia.
ele entrou em pânico com a notícia da prisão de Daniel Silveira e abriu uma baita avenida para se chegar a Braga Neto e a Heleno, né? Ele colocou Helena aqui, mas é Helena. O Estadão deu a manchete síntese. Qual que é essa manchete? Tá aqui, ó. Relato de Marcos Duval pode levar à cadeia de comando do golpe e quebra de sigilo de Bolsonaro e militares. Bastidor. Ministros do Supremo Tribunal Federal indicam que há elementos para pedir dados confidenciais do ex-presidente, do Augusto Heleno e do Braga Neto, ou seja, Augusto Heleno e Braga Neto poderão aí ter seus dados confidenciais entregues para o Supremo Tribunal Federal fazer a devida investigação para saber se de fato, ao que tudo indica, é o que aconteceu, eles tramaram um golpe de Estado contra a democracia brasileira. Dia 8 de janeiro, todos nós vimos, foi um ato terrorista dos bolsonaristas e isso não foi feito somente através de atitudes isoladas e espontâneas daqueles malucos que estavam acampados nas portas dos quartéis fazendo oração para pneus. Alguém incentivou essa gente a chegar até, né, a Praça dos Três Poderes e cometer o atentado terrorista que eles cometeram. E ao que tudo indica, isso será investigado e não será surpresa se os culpados forem devidamente punidos. No caso, Bolsonaro, Augusto Heleno, general Heleno, né, e o general Braga Neto. Seriam aí os organizadores, os supostos organizadores da tentativa de golpe de Estado, graças a Deus, fracassada no nosso país. Os deputados aí de extrema-direita tomaram posse, né, eles queriam eleger na Câmara dos Deputados, a reeleição do Arthur Lira já estava certa, mas teve uma certa tensão na eleição para a presidência do Senado. Mas acabou, né, terminando do jeito que os defensores da democracia queriam que terminasse, com a vitória do Rodrigo Pacheco. Aí o Gustavo Gayer, né, que é daqui de Goiânia, do estado de Goiás, meu estado, sei não, viu? Se esse cara vacilar, ele vai acabar sendo caçado por quebra de decoro parlamentar. Ele estava, né, todo otimista, tô aqui com esse print, né, do perfil da Jairme no Twitter, então ele achou que tinha virado a votação para a presidência do Senado. Viramos, né? E aí acabou o seguinte, né? Ele perdeu. Depois que perdeu, apelou, ficou com raiva, né? Quer dizer, para eles, democracia é só quando eles vencem. Só que eles não entendem que a fala deles, a ideologia deles é prejudicial para a maioria da população. Então, logicamente, em eleições majoritárias, a não ser, né, o que aconteceu em 2018, que foi uma página infeliz da nossa história, foi um acidente histórico. Em condições normais, o povão não vai votar nesses malucos aí de extrema direita para deixar eles comandarem a coisa toda. Foi um acidente. Agora as pessoas estão entendendo que não se deve, né, vacilar com a democracia. Tem muito a ser perdido. E esse Gayer, na hora que viu o candidato dele ser derrotado, ficou aí magoado, xingando, e isso pode fazer com que ele fique isolado lá na Câmara dos Deputados e, se der uma vacilada, pode vir a perder o mandato. Vamos ver o que vai acontecer. E o Fernando Holliday, que saiu do tal do MBL e agora virou bolsominion de carteirinha, é um cara da extrema direita, inclusive foi ameaçado por um sujeito da extrema direita lá que xingou ele, falou que ia agredir ele, e ele foi tentar culpar a esquerda, e aí o pessoal viu que o sujeito que ameaçou ele também tinha ameaçado parlamentares de esquerda, e aí, bom, mais uma mentira desmentida, né, contra ele. E aí ele tinha falado também que virou, né? E aí ele ficou triste, magoadinho, né, falando que venceu a covardia do Pacheco. Rapaz, democracia não é esse mundinho de vocês não, viu, Holliday e assemelhados. Vamos continuar aqui. Infelizmente, né, tem essa notícia terrível, triste mesmo. Bolsonarista que ateou fogo ao próprio corpo em protesto contra o Supremo Tribunal Federal morre em Brasília. O caso ocorreu na terça-feira. Homem de 58 anos estava internado há 2 dias e morreu nesta quinta-feira, dia 2. Então ele foi lá para a porta do Supremo, ateou fogo no próprio corpo em protesto contra o Supremo Tribunal Federal e acabou perdendo a vida. Todos os propagadores de fake news que enlouqueceram essa gente são culpados por essa morte. Será que eles vão pagar na justiça? É por isso que tem que defender que realmente essas pessoas percam seus veículos, né, de propagação de mentira. Eles têm que sair do rádio, eles têm que sair da internet, eles têm que sair da vida dos outros.
Então, prisão e multa tem que ser aplicada, sim, contra todos os propagadores de fake news, porque eles confundem a cabeça das pessoas. É lamentável, meus amigos e minhas amigas, o que está acontecendo. E o Anderson Torres, que veio para o Brasil para ser preso, né, ex-ministro do Bolsonaro, ele disse que perdeu o celular. As pessoas estavam aí noticiando que ele havia esquecido, que ele havia declarado que o celular tinha ficado nos Estados Unidos, porque ele tinha esquecido. Mas, na realidade, ele falou que acabou perdendo o aparelho. Eu não acredito. Eu acho que ele está mentindo. Vamos ver o que as investigações vão falar. Pois é, meus amigos, minhas amigas, outro bolsonarista que se lascou na data de hoje foi o tal do Siqueira Júnior. Esse aí se deu mal também com o bolsonarismo. Aliás, tudo que o Bolsonaro encosta vai de mal a pior. O sujeito, o Bolsonaro, é um cara das profundezas do inferno, porque ele é extremamente amaldiçoado. Digo sem medo de errar, o demônio é o pai e mãe do Bolsonaro. Ponto final. Vamos lá. Né? Então, o Ministério Público Federal da Paraíba entrou com ação penal na segunda-feira, dia 30, contra o apresentador do programa de baixo nível, o Siqueira Júnior, aquele policialesco lá, aquelas porcaria que a audiência tá caindo, viu? Tá despencando e vai despencar ainda mais. O caso aconteceu no dia 5 de julho de 2018, já é um caso meio antigo, né? Então ele proferiu falas racistas e misóginas contra uma jovem negra, assim, sempre contra uma mulher, né, negra. Aliás, esse Siqueira tem uma foto com a calcinha apertada, né? Não sei não, viu? Como ele próprio diz, né? Será que ele já andou queimando? Os entendedores entenderão. A menina estava presa. E de acordo com o Ministério Público Federal, esse sujeito asqueroso aí, né, extrapolou os limites da liberdade de expressão ao incitar, difamar e propagar discurso de ódio com atos de discriminação por gênero, preconceito, exclusão e estigmatização, violentando a dignidade humana, como prevê a Constituição Federal em seu artigo 1º. Tomara que, eu não sei, eu acho que ele nem vai ser preso, não, mas, assim, eu espero que ele gaste muito dinheiro com os advogados. E o Sleep Giants, né, que fez aquela campanha maravilhosa, também conseguiu tirar muito dinheiro do bolso desse vagabundo, desse Siqueira Júnior aí, esse cara é um ser execrável, execrável. Amigos e amigas, e para finalizar, o Danilo Gentili fez uma gozação da coragem, entre aspas. Coragem nada, o Bolsonaro é um covarde, né? Mas tá aqui, né? O Diogo Mainardi, do antagonista lá, escreveu o seguinte: olha só, para evitar cadeia, Bolsonaro pode virar italiano. Aí o Danilo Gentili falou, né? Patriota e corajoso demais, um verdadeiro capitão. Bom, que se exploda Danilo Gentili, que é outro idiota também, né? Outro sujeito inútil. Mas é bom ver que ele tá brigando com o bolsonarismo, né? Quanto mais briga nesse pessoal aí que se diz conservador, melhor para o nosso país. Eles se ocupam em brigar. E nós, né, os defensores da democracia, vamos nos preocupar em consertar esse país que se estragou muito depois que esse bosta desse Bolsonaro tomou posse. E lembrando também o seguinte, que não foi só o Bolsonaro que piorou a nossa situação. Isso começou, né, foi com o golpe de Estado que depôs a presidenta Dilma, colocou na presidência o golpista Michel Temer, e aí veio essa série de desgraças aí que piorou a vida do povo. Reforma trabalhista que tirou direitos dos trabalhadores, reforma da Previdência extremamente agressiva, né, contra o povo trabalhador, dificultando aí as aposentadorias, o neoliberalismo aplicado pelo governo Bolsonaro e pelo Temer fechou aí centenas de milhares de empresas no nosso país. A situação piorou muito depois que essa gente passou a desgovernar o nosso país. Então, mas fica aí, né? Essa imagem do Bolsonaro que deu a entender que é um cidadão italiano, ou seja, tá todo mundo falando aí que ele está com vontade de fugir para a Itália, mas já tem gente lá na Itália querendo negar essa cidadania italiana para ele, ou seja, Bolsonaro só é bem-vindo no meio de gente meio despirocada, né, assim, com fraquezas mentais, ou no meio dos fascistas, né? Gente normal não quer saber de Bolsonaro por perto, não. Então, meus amigos, minhas amigas, hoje foi um dia terrível para o Bolsonaro e para o bolsonarismo. A tendência é que as coisas piorem sim para ele, para a imagem dele, até porque eles não têm nada a oferecer a não ser
ameaças, desgraças e morte, enfim, tudo de ruim. Quero pedir para você aquele grande favor, né? Se inscreva aí no nosso canal, deixe um comentário com uma crítica, uma sugestão e, por favor, compartilhe este vídeo. Eu sou o Flávio Rezende, seu amigo. Um forte abraço e até o próximo vlog, até o próximo vídeo. Tudo de bom para vocês. Até mais.